Bem-vindos novamente. Vamos dar início aqui ao terceiro e último bloco desse treinamento em análise exploratória de dados. Nós vamos cobrir aqui agora, eu vou falar de visualização. Visualização, acho que já ficou claro para todos nós que ela complementa a estatística descritiva, porque às vezes a análise quantitativa, ela não dá para a gente uma percepção clara da forma. A gente consegue saber, por exemplo, se eu tenho assimetria, a gente consegue saber o nível, por exemplo, de uniformidade da distribuição, mas a gente não consegue enxergar. Tá? Além disso, as técnicas de visualização vão permitir a gente entender várias outras características de uma variável, além da distribuição. Tá? A gente tem focado na distribuição, porque ela é a que se conecta mais diretamente com a estatística descritiva. Mas aqui nós vamos falar sobre outras técnicas de visualização, para visualizar, por exemplo, associações, para visualizar valores, proporções, evolução e fluxo, para analisar as características geoespaciais de dados que têm essas características também. Essa área também é chamada de data viz, com Z ou com S, você encontra ambas grafias aí na literatura, tá? É a representação dos dados em formato visual, em formato pictórico ou formato gráfico. Essa representação ela é particularmente útil quando a gente busca a forma, a gente busca algum padrão, a gente busca alguma tendência das variáveis ou dos dados. Muitas vezes também uma única unidade de medida ela é suficiente para eu poder comparar os diferentes valores. Quando eu estou buscando também anomalias, quando eu estou buscando agrupamentos de objetos, a visualização também é bastante útil. Se eu ploto um gráfico com duas variáveis, um gráfico de dispersão, ele me permite enxergar se existem grupos ali desses valores, dessas variáveis. E se eu tenho uma quantidade muito grande de dados também, que eu não consigo extrair insights, eu não consigo trazer interpretações úteis para mim dentro de uma tabela, as técnicas de visualização ajudam a gente a extrair conhecimento desse tipo de dado. Então, e notem também o seguinte, tabelas são consideradas técnicas de visualização de dados. Tá? Então, uma tabela é uma forma de você visualizar seu conjunto de dados. Seja a tabela que descreve os próprios dados ou uma tabela que mostra resultados obtidos a partir dos dados, como a que a gente viu no estudo de caso anterior. Outro ponto importante é que a visualização também ajuda a gente a contar histórias com os dados, né? Criar narrativas, é o que a gente vai chamar aqui de data storytelling. Então vamos lá, falando de algumas bases de dados, só para ilustrar as técnicas, a gente vai ver várias técnicas aqui agora. Então, essa base de dados da IRIS é uma base de dados muito conhecida na literatura, muito simples. Nós temos 4 variáveis que a gente chama independentes e uma variável que é a variável dependente, que é a classe, ou seja, a espécie da planta. Então, ela pode ser setosa virgínica ou versicolor, que não está aparecendo nenhum objeto aqui da classe versicolor. E o que foi medido foi o comprimento da sépala, a largura, o comprimento e a largura da pétala também, tá? São as 4 variáveis independentes aqui dessa base. Total de 150 objetos. Outra variável é a variável de carros, outra base é a base de dados de carros, a gente já passou por essa base de dados. Aliás, a gente viu uma outra base de dados de carros aqui, não foi essa. Essa aqui, ela fala do consumo do carro, a quantidade de cilindros que ele tem, o deslocamento do carro, a potência do motor, peso, aceleração, o ano e o modelo e a origem, tá? E além disso tem o nome do carro. Aqui é uma base de dados chamada Gapminder. Essa é uma base de dados do Kaggle, tá? As outras são quase todas do UCI. E essa base de dados ela tem algumas características interessantes para nós. Uma delas é que ela tem informação geográfica, país, continente, e ela tem informação temporal também. Tá? Com isso, eu posso tratar esses dados numa perspectiva geoespacial e eu posso tratar esses dados também como séries temporais, se isso for do nosso interesse. Aqui ela está tratando da expectativa de vida, do índice de desenvolvimento humano, consumo de gás carbônico,
o produto interno bruto, tá? E além de um coeficiente de serviço, um índice de serviços aqui de cada um desses países. A gente tem uma outra base de dados geolocalizada, que é chamada Natural Earth Low Res. Esse aqui, ela está disponível na biblioteca, uma biblioteca do Python chamada GeoPandas. Aqui tem a estimativa da população, continente, nome, ISO, produto interno bruto, geometria. Também é uma base de dados geolocalizada, como eu falei. Aqui tem uma outra. Eles colocaram aqui a forma do país, né? Na verdade, uma aproximação, né? Se o país tem a forma de um multipolígono, de um polígono. E aqui tem informações de coordenadas geográficas também, que eu removi para não ficar muito pesada a tabela. Bom, e nós dividimos os métodos de visualização aqui em 6 grandes categorias. A categoria que a gente chama de distribuição, que tem por objetivo analisar a distribuição da variável. Aí o histograma, a gente já explorou bastante o histograma, a gente já viu o gráfico de caixa, só que a gente vai aprofundar nele. Vou apresentar para vocês também o gráfico de violino. Aí nós temos os métodos para visualizar associações, ou seja, relações entre duas ou mais variáveis. Então, aqui, distribuição aplicada a uma única variável, aqui aplicado a duas ou mais variáveis. Então, vamos ver o gráfico de dispersão, a matriz de dispersão, os mapas de calor, os gráficos de bolha. Para quantidades, aqui a gente está falando de variáveis categóricas, tá? Então, nós vamos ver gráfico de barras, o gráfico do tipo radar, nuvens de palavras. A gente não vai tratar nuvens de palavras aqui, porque a gente não vai falar de texto, mas há técnicas específicas de análise exploratória de dados para texto, tanto de visualização quanto descritivas, tá? Alguns métodos estatísticos descritivos para texto. Contagem de palavras, contagem de sequências, tudo isso tem técnicas também. Depois temos as proporções, aí a gente vai falar do gráfico de setores ou gráfico de pizza, os mapas de árvore ou os tree maps, os gráficos do tipo donut, o sunburst dendrograma, a gente fala deles mais quando a gente fala também de grafos e árvores, que a gente não vai ter tempo de cobrir aqui, são dados especiais que eu chamo, tá? Então textos, séries temporais, grafos e árvores são dados especiais que eu trato num outro curso, tá? Mais específico para eles. Aí nós temos as técnicas de visualização de dados que evoluem no tempo ou de fluxo de dados, e vamos falar sobre o gráfico de Sankey, o diagrama de Gantt, e por fim, as técnicas de visualização geoespacial, o mapa de Choropleth e o mapa de bolhas. Começando pelas distribuições, falando primeiro do histograma, então a gente já falou bastante sobre o histograma, tá? O objetivo é explorar, visualizar a distribuição da variável, é usada em dados contínuos, a gente inclusive já viu esses dois gráficos aqui. O gráfico do tipo caixa, agora eu estou detalhando um pouco mais a estrutura dele, né? Mostrando aqui primeiro quartil, terceiro quartil, a mediana ou segundo quartil, ponto mínimo, né? Valor mínimo, valor máximo. Estou mostrando aqui algumas anomalias à esquerda, anomalias à direita da distribuição. Aqui está a distribuição, então aqui eu tenho os limites, superior e inferior, tudo que está para a esquerda desse limite é considerado anomalia, tudo que está para a direita desse limite aqui é considerado anomalia, tá? Então, esse diagrama de caixa está mostrando que essa distribuição de frequência, ou seja, esse histograma aqui está mostrando também, mas com uma representação diferente. Como essa distribuição é aproximadamente normal, a gente olha, só aproximar aqui, né, a curva de densidade aqui, a gente vê um gráfico de caixa bem comportadinho, né? Os quartis aqui, está tudo bem simétrico. O whisker, esse eixo aqui inferior, praticamente com o mesmo comprimento do eixo superior, e o tamanho das semicaixas também praticamente o mesmo, né? De Q1 a Q2 e de Q2 a Q3. Então, uma distribuição muito bem comportada aí. E agora, eu havia comentado com vocês anteriormente que a gente pode usar o conceito do diagrama de caixa e do range interquartil para detectar outliers. E é até muito comum, quase todo software que você pede para ele plotar um diagrama de caixa de uma variável qualquer, se houver outlier, seguindo o critério que a gente vai ver na sequência, ele já vai plotar
esses pontinhos aqui fora dos limites inferior e superior da minha distribuição. Aí você fala, poxa, mas como que o software faz isso, tá? O software geralmente usa essa técnica, que é a técnica que a gente chama de técnica do range interquartil. Basicamente, o que ele faz? Ele vai pegar o valor do primeiro e do terceiro quartis, vai pegar o valor do primeiro quartil e vai subtrair de um múltiplo do range interquartil, ou seja, qualquer valor que esteja abaixo desse múltiplo gama, abaixo de Q1 por um múltiplo gama do tamanho do range interquartil, é considerado uma anomalia. Qualquer valor que esteja acima do quartil 3 por um múltiplo gama do range interquartil é considerado uma anomalia também. Geralmente, os pacotes de software usam gama igual a 1,5, 1,5. E por isso que eles trazem para nós o que a gente está vendo aqui. Ele aplica automaticamente a técnica do range interquartil e tudo que está abaixo de Q1 mais um múltiplo dessa largura aqui, né, que é o range interquartil, ele fala, opa, é anomalia. Tudo que está acima do Q3 mais esse múltiplo do range interquartil é uma anomalia. Tá? Então, os pacotes, os softwares, geralmente fazem isso automático para nós. E agora, eu estou explicando para vocês qual que é a técnica que eles normalmente usam. Vale a pena você consultar a ajuda lá da função que plota o boxplot para você saber qual que é o critério. Isso deve estar lá dentro comentado em algum lugar. E agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês de fazer um paralelo entre a distribuição de frequência e o boxplot. Tá? Vamos pegar aqui um primeiro caso. Aqui a gente tem uma distribuição aproximadamente normal. A gente sabe que a distribuição normal ela tem caudas, tá? E essas caudas aparecem claramente no boxplot. Olha o quanto, olha a quantidade de anomalias que nós temos abaixo do valor mínimo e acima do valor máximo. Por quê? Porque o método do range interquartil de cálculo de anomalias está sendo aplicado aqui. O que ele está mostrando dentro do boxplot praticamente é como se ele estivesse trimando, né, aparando essa distribuição aqui nessas duas extremidades. Tá? E foca onde está a maior parte dos valores da distribuição. No caso de uma distribuição uniforme, a gente já viu essa distribuição anteriormente também, ela tem uma curtose negativa aqui relativamente grande. O que a gente vê é uma caixa bem grande, não tem anomalias, porque eu não tenho caudas, tá? Não tenho caudas nessa distribuição aqui. Então eu tenho um diagrama de caixa bem comportadinho, tá? Bastante simétrico, tanto a caixa quanto os limites inferior e superior do meu diagrama de caixa, tá? Do meu boxplot. Agora eu já tenho uma distribuição mais pontiaguda, tá? Uma curtose bastante alta, e uma outra distribuição agora não tem cauda ainda, né? Mas não é mais uniforme, né? A curtose deu negativa, mas não é tão uniforme quanto aquela que a gente viu aqui. Vocês conseguem visualizar como é que vai ficar o boxplot dessas duas distribuições? Então vai mentalizando aí que eu já vou mostrar para vocês. Opa, olha o que aconteceu. No caso dessa distribuição pontiaguda, tem uma quantidade muito grande de anomalias, tá? Por quê? Porque ela tem caudas longas, né? Ela é uma distribuição mais concentrada, então ela tem um nível de curtose bastante alto, mas ela continua tendo caudas aqui. Então ela ficou bem achatadinha ali e um monte de anomalia. Essa distribuição aqui, que é um semicírculo, que é mais próxima da uniforme, nós tivemos o mesmo caso da distribuição uniforme aqui, um caso bem parecido, certo? Ela é bastante simétrica, os dois lados da caixa, a própria caixa, ou range interquartil, bem simétrico em relação à mediana. E agora, esses casos aqui? Aqui nós temos casos de distribuições bastante assimétricas, a distribuição superior está assimétrica à direita, a distribuição inferior está assimétrica à esquerda. O que vocês visualizam que vai acontecer com os nossos diagramas de caixa? A gente já imagina logo que a gente vai ter um monte de anomalia, desculpa, um monte de anomalia para a direita, num caso, e para a esquerda no outro, certo? Aqui eu tenho uma simetria positiva, então eu tenho um monte de anomalia acima do valor máximo. Aqui eu tenho uma simetria negativa, eu tenho um monte de anomalia abaixo do valor mínimo. Então, esse é o boxplot, né? A gente já trabalhou com ele, e agora a gente fez esse paralelo do boxplot com a distribuição de frequência, com o histograma de frequência, e agora vamos ver o gráfico violino. O gráfico violino, ele é similar ao boxplot, porém ele faz uma combinação
com o gráfico de densidade, tá? De kernel. Bom, então aqui, ó, nós temos as distribuições. Vejam que a diferença do gráfico de violino para o boxplot é que o boxplot ele faz a caixa aqui em cima e o gráfico violino não. Ele constrói a caixa do violino em função da densidade de pontos ao longo da distribuição, ou seja, em função da frequência dos valores daquela variável ao longo do range aqui da minha distribuição. E aí nós temos gráficos como estes. Na minha área, que é uma área mais de computação e engenharia, esse tipo de gráfico não é muito usado, mas tem algumas outras áreas que usam o gráfico ou diagrama de violino com mais frequência. Vejam que interessante que eu tenho uma concentração grande de objetos em torno da média, tá? Que é uma distribuição que tem uma curtose elevada, uma distribuição mais pontiaguda, né? A distribuição uniforme, ela já fica mais deu quase um retângulo. E aqui eu estou plotando os quartinhos para gente, Q1, Q2, Q3, só para ilustrar. Aqui o gráfico violino para o semicírculo e o gráfico violino da distribuição assimétrica à direita e distribuição assimétrica à esquerda. E nessa figura eu faço um paralelo, plotei os pontos também, faço um paralelo para a base de dados da Iris, do boxplot. Aqui a gente está olhando o comprimento da sépala, tá? Para cada uma das espécies de planta. Então, estou comparando o boxplot com o gráfico violino. Trazem basicamente a mesma informação de como é que está a distribuição dos valores da variável. Aqui a gente está olhando a variável comprimento da sépala. Então, como que está a distribuição para cada uma das espécies da planta.